pessoal olhar a aula gravada. O que que Beleza. acontece? Hoje eu trouxe um texto, né? Análise de um texto, Êxodo 20:13. É um verbo, né? Tem aí um verbo, né? O matar. E aí a ideia é a gente tentar colocar em prática isso que a gente estudou até hoje aí sobre a questão do verbo. Só que para fazer a análise desse texto, desse versículo, a gente não faz isso à toa, né? Então, eu vou apresentar aqui alguns materiais que a gente usa aí para poder fazer esse tipo de análise, né? Que é o texto que eu passei aí para vocês, né? Então, eu vou apresentando aqui, vou comentando qualquer dúvida aí que você tenha, aí você vai falando aí, né? Primeiro é a questão, né, do texto que a gente quer usar, e aí você usa mesmo a Bíblia em português, obviamente, né? O texto aí é Êxodo 20:13. E para analisar a questão dos verbos, tem a questão das gramáticas, tem essa aqui, que é uma gramática já antiga, né? Eu vou tirar foto desses livros e vou botar lá no grupo, tá? Que aí você fica tranquilo aí. Tem essa aqui, que é a gramática do hebraico bíblico, né? Também. Essa aqui é da Paulus, né? Mais recente. Então é um material que vai ajudar aí a analisar o tempo, o modo, o verbo, o tronco verbal, né? Então as gramáticas são importantes. O que a gente tem feito nas nossas aulas é justamente isso, né? É analisar a questão da gramática, é ter um conhecimento, né, mesmo que introdutório, da gramática do hebraico bíblico para que a gente possa fazer uma boa tradução. Dicionário, né? Eu tenho esse aqui, tem outros, até melhores, né, do que esse. Lembrando que o dicionário, né, você vai ler da direita para a esquerda também, né? Então ele vai aparecer aí com a tradução, aparecem as palavras em hebraico e a tradução, né? Os verbos no dicionário estão sempre na terceira pessoa. Então, aí depois a gente vai conjugando, né? Vendo aí as terminações. No material que eu já apresentei para vocês, tem, tem um material que traz, né, a lista dos verbos. Calma aí, deixa eu pegar aqui rapidinho. As gramáticas também trazem. E esse material aqui vem mais resumido, que é esse aqui, ó. Esse aqui vocês têm também, né? Então, lá no finalzinho dele, tem um paradigma de verbos, né? Dos verbos em hebraico. E aí vai mostrando, né? Como cada verbo se apresenta, como cada tronco verbal se apresenta. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A gente tem aqui, ó, as tabelas, ó, que aí vai Ah, mostrar tá. o verbo no Essa daí singular, é boa. no Não, essa daí plural, é boa. É entendeu? tipo a tabela, né? É, Ô, aí, Ricardo, essa última aula que você trouxe para nós sobre a estrutura dos verbos hebraicos, ah, tipo assim, essa aula que você vai dar hoje tem um pouco, a gente pode se basear um pouco dessa última aula, né? Aqui sim, eu estudei sim, é bastante coisa. continuidade, é Isso continuidade. aí, como você falou da terceira pessoa do singular, aqui, aí eu pratiquei também essa letra Iud. Iud representa a terceira pessoa do singular, né? Quando ela vem Isso. representada dentro da palavra, no texto. Aí está aqui, ele guardará. Ah, foi na aula que você falou. Então, aqui eu escrevi a terceira pessoa do singular. Isso E, aí. Ó, então, eu estou. aqui, ó, a tabela, ó. Aqui vem a Aqui está. tabela, ó, mostrando as terminações, né, mostrando os sufixos. Lá na página 39, na página 38 em diante desse material aqui,
Sim. tem essas tabelas. E aí você consegue ver, né? Ver o verbo no rofal, no Ele refil, está são em os troncos PDF? verbais, ó, que a gente já viu, certo? Aqui, ó. Esse... Ah, tô vendo a tabela geral. É aqui, ó. Ela tá em PDF, não? Vocês têm PDF, eu mandei em PDF também, entendeu? Tá, eu vou olhar depois, aí se não tiver eu peço novamente, pode ser? Isso, não tem problema não, Às entendeu? vezes eu Aí, dei uma apagada nas coisas aqui. Se ela tiver que ainda, eu não falo nada. Se não, eu peço para você tá, tudo bem, não tem enviar. problema não, eu mando. E aí, Beleza? nesse material, você tem aí essa tabela de verbos, né? Esses paradigmas, que aí vão mostrando como cada verbo termina, começa, né? E aí dá para a gente poder. Aí você usa o dicionário, né? Usa aqui Sim. as gramáticas, né? Que a gente já mostrou, e isso vai te ajudando a entender as questões gramaticais, né? Agora, para Beleza. fazer a análise, pode falar. Essa existem 7 troncos verbais, os principais, é isso? Isso, vai ter Certo. os troncos Sete verbais troncos aí. verbais principais no hebraico. Aí, Isso. além desses 7 troncos verbais, pessoal estudando, existe mais? Não, você tem o tempo, né? Presente, passado e futuro. Você tem o Sim, gênero, masculino e feminino. E você tem o sim. número, singular e plural. Na tabela aqui, nas gramáticas, eles vão aparecer. Quer ver aqui, ó. Olha aqui na Que nem tabela. o Na cal. tabela ele aparece aqui, ó. Terceira pessoa, Ah, masculino, singular. Primeira sim. pessoa, plural, entendeu? Masculino. Tô vendo aqui. Eu Aí tô ele vendo vai aqui. mostrando, entendeu? Ó. Certo. E nas Beleza. gramáticas também. Nas gramáticas você tem as tabelas, né, de verbos. Deixa eu abrir uma aqui para te mostrar. E aí as tabelas vão te mostrando aqui, ó. Da mesma forma. Aí vem mostrando aqui, Sim. ó. Primeira, segunda, terceira pessoa, masculino, Ah, feminino, singular, plural, entendeu? Então, sim. são os paradigmas, né? Você vai Sim. encontrar isso em qualquer gramática do hebraico bíblico, para poder se guiar, né? Para você poder pegar. Fora isso, tem o site, né? Que às vezes você tem aquele site, o Bible Hub, ele já te dá isso tudo definido. Mas eu estou mostrando os materiais, que é bom você ter um material de consulta, também saber trabalhar com material de consulta, né? Porque vai que o mundo acaba aí por causa da inteligência artificial e a gente volta à era das trevas. Então é bom saber ler livro ainda, né? Deixa eu pegar uma outra gramática aqui rapidinho. Pega aí. Eu estava lendo aqui da aula 1, da última aula, os prefixos, né? Ah, Tá ouvindo, não? Então, eu vou falando, mas qualquer coisa você... eu estou vendo. Voltei. Então, Ah, esse verbo hebraico ele é composto dos radicais afixos, né? E o fixo, radical, fixo, prefixo. sim, tá. E geralmente ele contém a raiz Triconsonantal. lexicamente, hã? Lexicamente, A raiz são três consoantes. É sim, triconsonantal. tá, tá aqui, tá. Aqui, ó. Esse aqui é um outro dicionário, ó, de hebraico e aramaico, inclusive. Esse aqui, ó. Tá? Entendeu? Aí ele vai trazer também, ó. Esse Aí livro, traz as palavras, ó. é, se a gente querer adquirir esse livro, ele tá caro? Como é que tá o preço dele? Cara, esse aqui eu acho que você deve encontrar aí no máximo aos R$ 100. Esse aqui. Certo. Esse aqui deve estar entre 100 e 150. Esse aqui tem a gramática também. Esse aqui é a gramática, né? Tem o dicionário. Você deve encontrar entre Esse aí 100 e é 150. melhor? É melhor editar esse daí?
para comprar esse daí, qual o melhor? Qual a ferramenta para mim usar ele? É assim, Então, isso aqui é, eu vejo todos. então é para você aprender a questão da gramática, né? Formação das palavras, estrutura de frase, conjugação de verbo. Isso aqui é o dicionário. Então é para Sim, traduzir. Então são ferramentas diferentes. O ideal é você ter uma gramática, um dicionário e o texto hebraico. Ah, mas não dá e tal, fica difícil. Usa o Bible Hub. No site do Bible Hub você consegue traduzir, consegue ter análise léxica, né? Saber se é verbo, adjetivo, substantivo, e consegue ter todas as informações necessárias lá no site também, entendeu? entendi. Mas o ideal seria ter o texto hebraico, um dicionário e uma gramática. E aí isso já te ajuda bastante. Fora isso, temos aí as introduções e os comentários, né? E para entender o contexto do texto, né? Tem esse livro Esse aqui. eu tenho. Vocês Esse eu têm tenho. aí, alguns já têm. Ele vai falar sobre a questão literária, gênero literário, processo de formação. Esse aqui que é um comentário sobre o Decálogo, né? Sobre os 10 mandamentos, que é o texto que eu usei, né? Como referência. Então, comentários, né, desse porte assim são bons. São comentários exegéticos. Essa linha aqui, né, Cadernos Bíblicos, é muito boa, que é bem direto, bem objetivo, traz informação muito boa. Comentários temáticos também, né? Eu tenho esse comentário aqui, ó, sobre a violência, a divina violência, né? Uma análise sobre os textos de violência no Antigo Testamento, já que a gente está falando de não matar, né? É um texto sobre da Loyola, né? Então vai fazer uma análise antropológica e exegética sobre a violência no Antigo Testamento. Então é um material legal para a gente poder entender, né? Um Deus que manda não matar e depois manda matar todo mundo, né? Como é que isso se dá? Será que foi Sai fora Deus? disso. Será que é processo de produção do texto? Como lidar com isso? Esse aqui é um livro que vai falar sobre isso. Francisco, sai fora disso. Deus era justo. Deus é justo. Sai fora, Francisco. Não entra nessa, não. Um Deus que manda matar crianças e mulheres inocentes? Que justiça é essa? Deus é justo. Vambora. Eu, O Carlos está no carro ou está em casa? Não, tô em casa. Tô em casa. Está em casa. Beleza. Aparece aí tua cara. Põe a tua cara para aparecer aí. Ele tá jogando, deixa ele. É porque hoje eu tô em trajes sumários. Meu Deus. Entendeu? Então fica assim mesmo. Fechado. Cara, eu cheguei, tá muito calor aqui, mano. Tá muito Não, quente. fica de câmera dentro de cara. E liga a câmera, pelo amor. Não, eu tô no sofá, cara. Queria cama, não. Olha o que eu tô fazendo, Francisco. Olha aqui, eu tô comendo pipoca. Cheguei. Tava jantando. Uma pipoquinha aí, tá certo. Aqui, ó. Outro material é esse dicionário aqui, ó, o Vini. Isso aqui é um dicionário bem legal. Ele faz uma análise exegética, né, e etimológica das palavras, tanto no grego como no hebraico. E aí ele vai trazer as palavras e vai fazer a análise delas em grego e em hebraico. Esse é bom, hein? Então é um material bom aí. Eu acho que você vai encontrar em torno de R$ 200 esse livro aqui. Daí tá por aí, mais ou menos. Mas é um livro legal, entendeu? E o bom é que você encontra tanto do antigo como do novo, né? Então ele vai te dar a palavra, a etimologia da palavra, né? Vai te dar as possíveis traduções. Então é um material bem legal para esse tipo de análise que a gente está fazendo. E, obviamente, uma teologia do Antigo Testamento, para também tentar entender aí essa questão da violência, do Deus violento no Antigo Testamento. Então, a teologia bíblica vai ajudar a entender aí na análise dos textos. Então, esses materiais que eu mostrei, e deixa eu ver um outro material aqui que é muito legal, que ele tem a parte que ele fala sobre o Deus violento. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ele vai falar sobre esse processo de construção dos textos de violência
no Antigo Testamento, se eu não me engano, está até nesse livro aqui, ó, que é um livro conservador, mas tem uma parte que ele fala sobre o Deus violento. E aí, como a gente vai falar Veja, sobre não matar, se você ver a página, se você encontrar a página, é para mim deixa eu traduzir. dar uma olhada aqui, rápida aqui, que é sobre, que é bem legal, que ele fala que esse processo dos textos de violência é parte da construção dos sacerdotes, né? E não necessariamente uma ordem direta de Deus. Eu achei legal porque, se eu não me engano, foi nesse texto aqui. Não sei se eu vou conseguir achar aqui, mas acho que não. Mas eu vou dar uma Não, procurada, depois, qualquer coisa eu jogo lá no grupo. beleza. Ele vai Aí falar a gente já vai sobre saber. essa violência no Antigo Testamento, né? De qualquer forma, esse também é um texto, é uma introdução que te ajuda, né, a entender aí esse processo de construção do texto, né? Esse é a perspectiva mais conservadora, no entanto, é útil aí, né? Tem outros textos aqui, deixa eu ver aqui rapidamente, fala sobre o Deus violento do Antigo Testamento. Então, Esse texto que eu falei aqui, ó, fala sobre isso. Agora, é, isso aí, na verdade, é meio que muito similar ao período da Inquisição, né? Enfim, é isso aí. matar em nome de Deus, com a premissa que era em nome de Deus. Eu te entendo, eu estou brincando e tal, mas, claro, a gente chega a uma reflexão Acha? de que, de repente, o homem ele justifica os atos dele baseado na vontade, de repente, dele mesmo e querendo justificar Você viu uma a parada ação. que não está muito longe, que eu tenho usado como exemplo direto, Carlos? É Uhum. o Peixão, no Complexo de Israel. O cara é crente, o cara é traficante, assassino, Uhum. evangélico. Tem pastor apoiando ele. Tem gente que vai com óleo ungido abençoar os soldados dele. O cara com Muita fuzil na loucura. esquina. E assim, os caras usam texto bíblico, os caras vão a culto. Deus está abençoando eles. Para eles, Deus está no projeto deles. E o cara está vendendo droga. Entendeu? Então, Então, tem assim, várias essa igrejas. visão não é tão longe da gente. Está aqui, ó. No meu caso, aqui está do lado aqui. Entendeu? Coisa próxima. Sim. Triste, né? Mas tem pastor Incoerente, né? que apoia isso. Não, ó, ele tirou os centros de macumba da comunidade, né? Isso aí é de Deus. Então, olha a loucura, né? É justamente isso. Ó, Tem aqui, muito. ó, achei, ó. O Deus Violento. É nesse livro aqui, ó, A Utopia de Jesus. Eu vou tirar a foto dessas páginas e vou mandar para vocês. Porque nesse texto ele vai justamente falar sobre essa violência que é construída para poder justificar essa questão da posse, né, da terra do outro. Então ele O faz título é legal. bem forte, né? Hã? O título do livro é bem forte. Exatamente, entendeu? Ele faz uma análise sociológica, né, sobre a discussão. São 3 livros que eu até indicaria para vocês, para poder abrir a mente, né? Como diria Pablo Marçal, né, o grande guru das massas, para virar a chave. É, O grande nossa, idiota das massas. Né? O grande idiota das massas. Aqui, ó, A Utopia de Jesus. Jesus e a Sociedade de Seu Tempo. E Jesus e as Estruturas de Seu Tempo. São 3 livros aí para você virar a chave, entendeu? Para você tentar entender de maneira bem, como é que diria, bem um olhar bem marginal, né? Assim, tentando realmente entender as estruturas econômicas
que pressionavam, né, a religião naquele período, e como Jesus, o discurso de Jesus combatia isso. Porque uma coisa que é interessante, né, abrindo parênteses aqui, Jesus não foi odiado porque ele falava que ele era o Messias, ou porque falaram que ele era o Messias. Porque muitos outros caras também diziam que era o Messias. Mas Jesus combatia as estruturas socioeconômicas da época dele. O discurso de Jesus desestruturava a estabilidade religiosa, econômica e financeira. E, meu irmão, quando você vai tocar no bolso, todo mundo fica nervoso, inclusive o pobre. Porque o pobre, na sua alienação, ele acha que indo lá fazendo a oferenda dele, ele está seguro. Quando você vira para ele e fala assim, isso não tem efeito nenhum, isso não surte nada, isso não serve para nada, ele sai daquela ideia que ele está confortável, ele vai querer agredir, né? Então, por isso que a massa, né, de maneira geral, ela detesta um discurso libertador. Esses 3 livros, na verdade, tentam trazer essa perspectiva, né? Um discurso libertador dessas ideologias que são opressoras. Então, eu acho que são legais aí. Ricardo, então, por exemplo, essa foi uma das maiores revoltas deles, porque eles não suportavam esse discurso de Jesus. Sim. Mas até hoje também é da mesma forma, Ricardo? Eu acho que sim, tanto que as pessoas subvertem o discurso de Jesus. Porque assim, Jesus nunca precisou de dinheiro para o ministério dele, Jesus nunca pediu dinheiro, nunca construiu templos, Jesus nunca usou a questão material como relação com Deus. Mas, hoje, né, como na época da Reforma Protestante, como na época das primeiras igrejas, todo mundo vai usar o nome de Jesus para ganhar status, poder, dinheiro. E o pobre, aquela pessoa que não tem dinheiro, ela também se satisfaz com isso, porque dá uma certa segurança, né? Se você pensar o discurso de Jesus e dos profetas no Antigo Testamento, eles são subjetivos demais. Olha, obedeça a Deus. Aí a pessoa pergunta, para quê? Para nada, porque Deus é soberano. Simplesmente obedeça. Ponto final. Ah, mas o que eu ganho com isso? Nada. Você tem que obedecer por obedecer. Ah, mas eu não vou ganhar nada? Não, não vai. Aí ninguém quer isso, né? Aí eu viro para você e falo assim, olha, obedeça a Deus, Deus vai te dar um emprego, vai te dar uma esposa, vai te dar filhos abençoados, Deus vai te proteger da doença, Deus vai te proteger do mal. E aí você, beleza, né? Então vou lá, vou dar dinheiro, vou ter fé, vou dar campanha, vou fazer isso, vou fazer propósito. E quando isso não acontece, de quem a culpa? É sua, porque você não teve fé, porque você não deu dinheiro suficiente. E aí você fica nesse círculo vicioso, né? E quando acontece, acontece por quê? Porque você deu dinheiro. Acontece porque você teve fé. Acontece porque o pastor, o bispo, o missionário, né, levou você a ser vitorioso, a ser vitoriosa. E aí vai, né? É um discurso reconfortante para a maioria das pessoas. Por isso que a maioria das pessoas está aí seguindo esses pilantras de plantão. Então é comum, né? Lamentavelmente é comum, né? Não é de hoje, né? Não é de hoje. Mas assim, vocês quiserem, são livros legais, acho que vale a pena. Você falou só da questão de dinheiro, né, cara? Eu vou usar algo que, na verdade, envolve o dinheiro, mas que incomoda muito a questão do poder também, né, cara? Sim, os status. Isso aí. O poder que você retém, né, e que a igreja lá atrás, se eu não me engano, no século XV ou XVI, agora eu sou ruim pra caramba de data, Ricardo, que os caras, né, envolviam, né, e a igreja tinha um poder tão grande, exercia foi um dos primeiros concílios que acabou envolvendo a questão social, política. A igreja era o império, né? Nesse período da igreja era o império. Então ele não era só um pecador ou um herege, ele era um pecador, um herege e um criminoso. Isso. E aí é exatamente onde eu acho que começam os movimentos iluministas, né?
essa construção de uma mentalidade que começa a criticar ou começa a fazer as pessoas pensarem por si só que não é bem assim que funciona, que aí começa a construção da ideia de que a religião, como, né, o próprio Marx diz, que é o ópio do povo, né, que a religião Mas mata, é por isso. aliena as pessoas, e por aí vai. E aí começa essa desconstrução. E aí eu acho que esse afastamento se vem por conta de muito disso. Porque as pessoas começam a duvidar, começam a criticar. Exatamente. É. É difícil, Deixa de cara. se pregar a mensagem verdadeira. Cara, é só você pensar. Pensa num profeta que ficou rico, famoso, que tinha poder e autoridade. Nenhum profeta, cara. Nenhum profeta, ninguém que foi Tem muita. escolhido por Deus como Ó, profeta teve ontem. dinheiro. Os caras Né, morreram na pobreza e sofrendo, ou tiveram doenças, os caras sofrendo, foram sofrendo. torturados, entendeu? Tava lendo Abacuque mesmo questionando a Deus, né? Falando, Senhor, tu vai botar um povo maldito para me julgar, esses babilônicos que, pô, Isso. tão ruim, povo mau. E aí, é o povo que vai me julgar, e Deus, calma, tenha fé, né? Produzindo realmente esperança, e esperança em quê? Em riqueza, em prosperidade, em vida bem-sucedida. Não, cara, esperança só de que amanhã vai ser melhor do que hoje. Só É. isso. E como é que Abacuque termina? Ainda que a figueira não Não floresça, floresça. ainda Isso, que não haja fruto na vide, isso. ainda que não haja vacas no curral, É ainda isso aí. assim eu me gloriarei no Senhor. Deus Cara, é minha. meu irmão, o que Abacuque está dizendo? Pode estar tudo ruim, ainda assim, Deus é Deus. Ponto. Sim, Aí você e pega Deus. esses imbecis aí pregando na internet. Ah, Deus vai dar vitória. Ah, que a gente é vitorioso. Ah, que não sei o quê. E aí, isso não é evangelho, né, cara? Isso não é bíblico. Isso não tá nem no Antigo nem no Novo. Mas é um discurso agradável, gera, né, conforto, gera estabilidade emocional, Cara, você, porque ninguém quer você dar raiva. abriu. Sim, você abriu aí, eu vou te contar. Ontem eu corto cabelo na casa de um rapaz, né? É uma família bem modesta. E eles moram aqui na Curicica, eu moro na Taquara. Tem só tem nós três, somos três homens. Tô assim, enfim. Ele mora no monte, tem um monte de oração aqui. Ah, Cara, eu passei, era um meio-dia, irmão. E aí tinha uma irmãzinha daquela na Batista, com aquela roupa até sei qual é. Roupão, roupão. tá. Mano, aquele roupão já deve esquentar pra caramba. A Já senhora ela tava ajoelhada no sol quando eu passei para cortar o cabelo. e, Quando eu voltei, que ele mora em cima do monte mesmo, né? ah, Ela continuava prostrada lá no sol. E eu tentando entender, irmão, qual era o propósito daquilo ali. E eu te juro, cara, que eu falei, meu Deus, eu não tenho que questionar, mas me incomoda. Nesse sim. mesmo lugar, Ricardo, eu vou falar para você, e é verdade o que eu vi e eu senti. Cara, teve um dia que eu tava passando por uma menina, a menina tava só orando, tá? E aí eu senti algo assim no meu coração e senti que Deus estava falando comigo. Tipo assim, pô, volta lá. Aí eu, pô, volta lá, irmão. Pô, que maluquice é essa, pô? Aí andei mais um pouquinho, volta lá. Eu falei, tô ficando maluco, eu tô Voltei. esquizofrênico, um troço desse. É, Não, aí eu cheguei na casa do cara, que é o mesmo lugar que eu fui pra cortar o cabelo, aí toquei na casa do cara, ele abriu o portão. Aí eu falei, pô, mano, passei ali, senti algo diferente. Senti ali, acho que a presença de Deus. Sabe o que que ele falou pra mim? Volta lá. olha aí. Aí eu voltei, irmão. Aí eu voltei. Cara, a única coisa que eu disse pra menina foi o seguinte: eu não sou profeta, eu não vim deixar nenhuma profecia com você. Eu só quero pedir para você, se você me permitir, me unir com você em oração nesse momento. Eu queria estar orando com você. Cara, eu orei com a moça. Ricardo, e lá é muito escuro de noite, né? Ah, Eu saí de lá. Se você me perguntar quem é, eu não sei, eu nunca não vi na minha vida. lembro. Não lembro, não vi o rosto da pessoa. E aí eu orei com ela, senti ali algo bem, bem interessante. Mas isso foi uma coisa que eu tô te falando, que lá tem coisas boas e tem coisas Sim, esquisitas é. que você tá aqui e fala, cara, que loucura, irmão. E é o que você falou, é opressão. Aí a moça que eu fui lá, a mãe do rapaz, me contando que ela estava sofrendo repúdio na igreja
porque ela não era uma irmã que tinha dinheiro e não estava conseguindo dar as ofertas que a igreja solicitava. Eita! Aí eu falei, meu Aí. Deus. Falei, irmã, É hora de mudar de igreja, irmão. É, tipo, é igualzinho tipo assim, Tiago. É a igreja que precisa ler e estudar Tiago. Porque cara, não, mas é muita contra loucura, esse mano. tipo de coisa que eu acho que a gente tem que estar. A gente tem que ter conhecimento suficiente para poder ajudar as pessoas a se libertarem desse tipo de opressão, que é ideológica, não é espiritual, é ideológica. A pessoa se sentir imerecedora de estar numa igreja, a pessoa achar que Deus não abençoou porque ela não deu dinheiro, ou a pessoa achar que tem que fazer algum sacrifício para Deus atender, né? Como você falou aí, pô, a mulher num sol Cara, escaldante, com a roupa eu, eu, escaldante, que eu te juro não que quando eu tem, saí, Deus não pede isso, né? achei que ela tava passando mal, fiquei até preocupado, eu fiquei olhando. Aí eu falei, pô, vou lá, vou acabar tomando um fora, mano. Também ainda tem isso. Você não Aí tem lembrado do cara que foi orar no monte no meio da tempestade e veio um raio e pegou ele? Aí o mané cara, morreu. Ah, aí você vai falar, poxa, mas o cara estava orando. Cara, numa tempestade, tá o cara orando no monte, é um no para-raio. ponto mais alto. É o É, ponto mais alto. raio. Aí eu vou falar, ah, Deus levou. Não, o cara é burro, pô. Ô, Deus, Ricardo, pô, não tem como. eu acho que ele desrespeitou o poder de Deus, porque a natureza ela tá fazendo aquilo lá, o cara vai por meio do que está acontecendo, morre. Pô. É tipo, é Ou tipo o eu tô cara, praticando ou o esporte. cara tava orando assim, seu homem leva. Aí Deus pegou e levou. Cara, Eu estou praticando esporte, ô Carlos, num campo gramado. Aí tá os maiores relâmpagos. Eu vou ficar jogando. Eu já saí não, do jogo, o cara falou assim: tá louco? Você vai sair não, do jogo? Eu disse: não, tô cara. louco, não. Eu sou Nós sábio, somos, eu vou sair. É, nós somos campos condutores, cara. A gente conduz. Às vezes o raio nem caiu nele. O raio pode ter caído no lugar e ele tá pisando ali e não tá com o pé bem isso aí, isolado. é isso aí. Do jeito que vai Não correr, era para descarga, ele. Ele, vai tudo. ele foi de encontro, ele foi encontrar o raio. Então, e muito disso é por quê? Por ignorância, falta de conhecimento do texto bíblico. E às vezes coisa básica, cara, entendeu? É coisa assim do cara ler algo ali e ter de repente, um insight que vai ajudar o cara a ter uma perspectiva de vida. Porque, querendo ou não, gente, a maneira como eu leio a Bíblia é a maneira como eu vou ler a vida. Então, a pessoa bitolada em relação a ler a Bíblia, ela vai ser bitolada em relação à vida. Ela ser cheia de ziquezira na cabeça, porque é a maneira como ela lê o mundo, né? Infelizmente, Esse, essa, não tem como é, diferenciar, né? Fala. Esses dias aí eu estava pensando na palavra tua. Tu, outro dia, falaste que eu prego o que eu vivo. Eu falo a verdade. Se a pessoa se doer, se doa. Eu estou É, falando o que é correto. Aí eu estava pensando, tipo, meu, as pessoas falam muita baboseira, muita coisa sem saber. Aí a gente fica olhando assim, dá vontade da gente repreender. E assim, eu penso, se eu repreender ele, vai falar nunca mais comigo, vai perder até a amizade. Aí, como é que a gente eu sei faz? como é que É é. simples isso aí. É difícil para a gente. Porque depois que nós começamos a estudar, praticar, olhar direitinho, olhar os textos, buscar o texto original, aí a gente vai se acostumando ver de outra forma. Aí, quando a gente vê até os pastores pregando lá atrás, uma coisa que não está no Não está original, no aí eu dá texto. vontade de eu dizer, pastor, mas eu sou seminarista, mas eu dá vontade de eu dizer, pastor, pelo amor de Deus, né? O senhor estudou isso daí. Mas eu não vou falar, meu. Francisco, posso te falar uma coisa? Eu acho que a gente tem que estudar de tal forma que, onde quer que a gente esteja, as pessoas tenham receio de falar besteira na nossa frente. E aí a gente não vai precisar repreender, não vai precisar ir lá e falar com a pessoa. Ó, fulano, você falou. Porque assim, quando a pessoa percebe que você sabe o que fala, que você estudou, que você domina, e que você é sério, né? Não, você não está de papagaiada, você vai gerar um tipo de ambiente em que, se você chegar numa igreja
e o pregador lá souber quem é você, ele vai repensar, ele vai analisar 2, 3 vezes antes de falar uma besteira. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nem sempre a gente precisa falar. Se a pessoa te conhece, e quem é pastor hoje, estudou, sabe o que você sabe, estudou o que você estudou. Alguns escolhem não reproduzir isso. Muita gente boa, de coração aí, ela não estudou. Estudou em seminário ruim, não tem conhecimento. Mas muita gente estudou e tem conhecimento. E optou por não reproduzir. Então, se você é um cara, mesmo seminário, você está estudando, você está lendo, sei que você vai pregar, você fala ali com firmeza, convicção, com base, com fundamento, cara, vai chegar num ponto de a igreja que você for, né? Você chegar na classe GBD, quem estiver dando aula, quem estiver pregando, a pessoa vai repensar. Eu acho que a gente precisa fazer isso, né? As pessoas precisam assim, olhar para a gente e entender que nem todo mundo é ignorante, nem todo mundo é alienado. Isso é um desafio nosso hoje, né? Cara, tá acabando o tempo aí, vamos voltar aí rapidinho no mesmo link aí, para a gente terminar aí a conversa aí. Mesmo link aí, tá acabando aí.